Ok, pronto. Tá. Então, para essa aula de número 8, o nosso objetivo, tá, vai ser estudar aí, né, o componente select do HTML, tá? Como que nós vamos trabalhá-lo, né, no PHP, tá ok? Então, o select, tá, ele também, ele é muito parecido, né, com o botão de rádio que nós estudamos na aula de número 7, tá? Ele vai, né, nos dar uma lista de opções e ele pode, né, permitir, por padrão, que eu escolha apenas uma única opção. Mas nele também eu posso utilizá-lo para escolher múltiplas opções, tá? Embora, né, vamos dividir essa aula, né, num primeiro momento, aonde, né, nós vamos usar o select como, né, um menu, onde ele vai me exibir aí uma lista de opções. Então, por exemplo, aqui, né, uma lista dos estados do Brasil, tá? Ele vai permitir que eu escolha apenas uma única, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou pedindo o endereço, né, do meu aluno, não tem sentido eu deixar ele escolher dois estados, né? Mas é importante que fique claro, né? Um pouco diferente do rádio, que lá no rádio eu só vou escolher uma única opção por grupo, tá? Aqui eu posso programar o meu select para ele, né, permitir que eu possa, né, escolher aí eventualmente mais do que uma, tá? Mas como eu disse, a gente vai trabalhar hoje, tá? Nesse momento somente aí, né, com a escolha de uma única opção, tá? Então, o nosso objetivo aqui vai ser criar justamente esse formulário, onde eu vou entrar com o nome do meu aluno, a cidade do aluno, tá? E o estado, tá ok? E aí na página seguinte nós vamos mostrar esses valores, né, para o usuário, né? E aí eu quero que vocês percebam o seguinte, olha, eu estou mostrando o nome completo do estado, tá? Mas do outro lado eu vou exibir a sigla, tá? O princípio aqui é o mesmo, né, do que nós vimos lá no botão de rádio, tá? Nos radio buttons, tá ok? Então eu vou exibir uma informação nessa primeira página, contudo, na segunda página, tá, eu vou aí mostrar, né, eu vou mandar um valor, né, é justamente o value que nós vamos definir aí, tá, nesse componente. Então isso nos dá a possibilidade, né, assim como foi na aula passada, de associar um código, tá, seja um código numérico, né, ou um código de sigla, aqui no caso do estado, né, e esse valor é enviado, né, para a página seguinte. Sempre lembrando, né, que esses valores são enviados pela URL. Tá? Então, quando eu clico no botão enviar, quando eu clico no submit, né, olha, repare que esses valores vão estar visíveis, né, na URL para nós. Né? Nós ainda vamos utilizar o método get, tá? Ainda por essa aula e a próxima, tá? Porque é importante para vocês, né, terem a ciência que esses valores estão sendo enviados na URL, tá? E aí da URL eu capturo isso, tá bom? Então essa é a ideia aqui, né, justamente para a aula de hoje, o envio de valores pela URL. Na verdade o assunto é o mesmo, né, da aula 7, mas a diferença é que agora a gente estuda um novo componente, que é o componente do select, tá bom? Então este aqui, né, é o objetivo final para o exemplo 1, e aí nós vamos agora para outros exemplos, tá? Bom, antes de mais nada, vamos começar, né, criando um novo projeto, tá, no Replit, tá, ou no Replit, tá ok? Então, neste caso aqui, né, então vamos lá. Então eu vou posicionar aqui no meu Replit nome para este projeto, tá? Então quando vocês forem criar, sempre lembrando que ou aqui em cima, tá? Nós estamos criando os nossos projetos com o nome das aulas. A linguagem que eu estou utilizando é PHP Web Server, tá? E aí o nome do nosso projeto, aula 08, tá bom? Então, ficando dessa maneira, e aí eu vou criar aqui o nosso projeto, o nosso repositório, tá? Aqui, esse projeto ele vai seguir a mesma linha de raciocínio, né, dos outros dois projetos, né, da aula 6, tá, e da aula 5. Eu tenho uma página inicial e a partir dessa página inicial eu chamo outras páginas, tá? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, olha, eu já vou vir aqui, olha, add file, tá? Vou criar aí os meus exemplos, tá? Então reparem, olha, né, a ferramenta foi atualizada em referente aí às últimas aulas, da aula 7 à aula
para cá, né? Porque a partir do momento que agora eu digito o valor aqui, né? O nome do meu arquivo, ele já está fazendo uma sugestão, né? Em relação à extensão. Nós estamos usando PHP, tá? Eventualmente HTML, tá bom? Então, exemplo 1.php. Lembrando que essa página ela tem um par, então exemplo 1a, tá? Ponto .php, tá ok? O exemplo 2.php e o exemplo 2a.php. Então nós vamos criar dois exemplos e aí depois nós teremos os exercícios, né? Então, olha lá, já vou criar aqui também os exercícios. Então, exercício, tá? 1.php. Eu vou criar aqui o exercício 1a, né, .php. Nós vamos ter aí uma sequência, tá? Assim como na semana passada, eu vou colocar aqui, né, dois exercícios, né, mas aí a gente vai depois criando mais, assim como foi feito na aula passada, tá? Então, a ideia aqui é a mesma, tá? Então, exercício 2.php. Vou deixar pronto aqui até o 2, né, mas aí depois na sequência, né, conforme eu for passando o exercício, vocês vão criando as páginas. Sempre lembrando que as páginas vêm aos pares, né? Então eu tenho uma primeira página onde eu vou mostrar o meu formulário e eu tenho uma segunda página onde eu vou mostrar aí, né, o meu conteúdo, tá? Então, repare que criei todas as páginas ainda vazias, né? Vou voltar aqui para o meu index, tá? Aqui no meu index eu vou criar aí a estrutura toda, tá ok? Então, aqui no meu index, tá? Para quem estiver me acompanhando, olha, só criei as páginas, né? Voltei aqui no index, tá bom? Aqui no index, o título, né? Ele fica aula 08, tá bom? Ele não tem aí um PHP, né? Um código PHP por enquanto, tá bom? E aqui eu vou usar esse body, tá? Dentro do body eu vou colocar o conteúdo, tá? Então, como sempre, um H1, fecha H1. Aqui eu tenho o título da nossa aula, então aula 08, né? Estudo do Select no PHP, tá bom? Deixando aí desta maneira, tá? E aí, aqui dentro, assim como foi feito nas aulas anteriores, eu vou ter duas listas, né? Então eu tenho aqui uma lista, né, não ordenada, tá ok? E aí onde cada uma dessas opções, cada um dos itens de lista representa um hiperlink, tá? Então ficando assim. Tenho aqui a tag A, href, tá? Fecha a tag A. E aí aqui dentro, né, do href eu já vou colocar o nome do meu exemplo, né, o nome do meu arquivo exemplo1.php. E aí dentro aqui da âncora, exemplo 1, tá? Então estamos assim, tá? Então eu tenho dois exemplos, um Ctrl+C aqui já resolve para nós o problema, né? Lembrando que eu vou precisar alterar aqui o exemplo 2 aqui e o exemplo 2 aqui, tá? Feito isso, eu já vou colocar aqui de novo, agora um H3, fecha, né? H3, e aqui eu vou colocar então exercícios, tá? Pessoal, acaba sendo muito mais fácil, né? Eu venho aqui, dou um Ctrl+C, né? Venho aqui, dou um Ctrl+V, e aí aqui eu coloco exercício, tá? 1, ok? E exercício 2. Aqui no nome do arquivo a mesma coisa, exercício 1, tá? E exercício 2. Pessoal, né, tenho pronto isso da página passada, né, do projeto passado. Posso copiar para ganhar tempo? Pode, pessoal. Né, vocês podem copiar, porque se vocês forem comparar o index, né, que nós estamos montando, ok? Das últimas 3 aulas, né, vocês vão perceber que eles são idênticos, tá? Então, posso ir lá já, porque o meu index da página aula 7 já está pronto, né? Da aula 6 está pronto, sim? Tá? Pode ir lá copiar, né, e trazer para cá, lembrando que agora o número da aula aí, né, é a aula 8, né, e o título do projeto muda, né, que vai ser estudo de Select, tá bom? Então essa é a intenção aqui, né, para o nosso projeto dessa aula, tá? Então fiquem à vontade caso queiram copiar, tá bom? Vamos lá então. Feito isso, né, eu vou passar já para o meu exemplo 1,
tá? Aqui no meu exemplo 1, eu vou criar aí o código todo na mão, tá? Só para relembrar, então HTML, tá? Eu tenho aqui o read, né? Sempre lembrando que o HTML ele vem dividido em duas partes. Então tenho aqui abre read, fecha read, abre body, né? E fecha body. Na verdade não precisa muito desses espaços não. E eu tenho aqui o title, né? Aula 08, tá ok? Fecha com o title aula 08. Aqui eu também tenho aí um H1, fecha H1, e aqui eu vou colocar então aula 08, exemplo 1, tá? Importante aí, não, eu estou fazendo na mão aqui para ficar mais fácil não, né? Porque a gente vai relembrando, eu acho que é importante a gente ter sempre aí a estrutura básica do HTML, embora eu já omiti ali algumas coisas, mas a estrutura básica do HTML formada pelo head, né, e pelo body, tá? Então, ficando assim, a página do exemplo 1, né, assim como a página do exemplo 2, do exercício 1, do exercício 2, ela sempre vem ligada, ela sempre vai ter um formulário, tá? Então, eu já vou colocar aqui o meu formulário, abre a tag formulário, né, e lembrando que ele tem dois parâmetros importantíssimos, né, o action, que vai determinar qual que é a página que recebe essas informações, então é a minha página de exemplo 1, mais o A, né, o exemplo 1A, e o método de envio nosso sendo utilizado no método get, tá? Pronto, criei a estrutura, né, básica, né, da nossa página de exemplo 1. E essa estrutura, eu vou replicar ela agora para o meu exemplo 2, eu vou replicar ela para o meu exercício 1 e para o meu exercício 2, tá? Então, bem simples e rápido, olha, né? Ah, professor, eu tenho isso pronto da página passada, posso copiar e trazer para cá? Sim, tá? Sem problema, mas não esqueçam de mudar aí, né, os parâmetros necessários. Então, aqui já é exercício. Eu vou respeitar o português aqui, né, no que fica visível, mas o nome do arquivo, né, eu não tenho acento, tá? Então, é importante aqui respeitar o português, tá? Mas no nome dos arquivos nós não colocamos acentos, tá? Então é importante que fique claro aqui, né, para todos. Então esse é o exercício 1 e por fim o meu exercício 2, tá? E depois, né, conforme vocês forem fazendo os próximos, vai ficando igual, tá? Então repare que estamos aí, né, dessa maneira, ok? A partir da estrutura que eu montei aqui no meu exemplo 1, vou montar a estrutura para o meu exemplo 2, tá? Vou dar um Ctrl C aqui, tá? O que muda para os arquivos da versão A, né? Então, para os arquivos da versão A, eu adiciono aqui uma confirmação, tá? Só para ter uma diferença entre as páginas, né? E não é necessário o formulário, tá? Não é necessário, mas é a página onde tem o PHP. Então, eu já deixo o PHP pronto, tá? E eu já gosto de vir aqui e deixar aí, né, um parágrafo, né, com um hiperlink pronto aqui para nós. Tá? Então, a tag A, né, que fecha com A. Aqui eu tenho href. Eu vou voltar isso para o meu arquivo index.php e venho aqui voltar. Tá? Pessoal, é importante, né, esse hiperlink, né, só para olhar aqui, eu já esqueci de colocá-lo, né, na minha página de exemplo 1, tá ok? Porque é ele que permite que eu faça, né, a navegação do meu site, tá? Então, esse hiperlink aqui, ele é muito importante, eu esqueci de colocar ele aqui, olha, depois, então eu vou colocar ele já depois do formulário, né? No exemplo 2 também eu vou colocar depois do formulário, no exercício 1 também eu vou colocar ele depois do formulário, e no exercício 2 eu também vou colocá-lo aqui depois do formulário, tá? Então ficamos assim. Então esse hiperlink é importante, né, que tenha em todas, porque ele vai permitir eu navegar entre as minhas páginas, tá? E aí o nosso exemplo 1A fica dessa maneira, e da mesma maneira, né, seguindo a mesma lógica que a gente já viu nas últimas duas aulas, eu vou replicar isso então para o meu exemplo 2, tá? Aí eu só vou mudar aqui em cima, tenho a área do PHP, para o meu exercício 1, então voltando aqui, olha, exercício 1,
e para o meu exercício 2, tá? Então, ficando desta maneira, tá? Então, e aí só para finalizar essa primeira explicação, tá? Então, olha só, eu tenho aqui a minha página, né, e eu posso navegar. Então, a hora que eu clico para o exemplo 1, eu vou no exemplo 1, né? Eu ainda não vou conseguir entrar para o exemplo 2, porque vou precisar do botão Submit. Mas eu volto aqui, exemplo 2, né? Exercício 1, voltar, exercício 2, voltar. Então os hiperlinks são importantes, né? Porque como que eu navego entre páginas do HTML e eventualmente páginas do PHP? Ou através de hiperlinks, as hiperligações, né, que nós fizemos aqui, né, que usa a tag A, né, de âncora, ok? Ou através de formulários quando eu envio as informações. Então aqui eu estou navegando para, né, do arquivo index para o arquivo exemplo1.php, exemplo2.php, exercício 1.php e exercício 2.php, tá? E aí depois de cada uma dessas páginas eu navego, né, para a versão A aí, né? Então, quando eu estiver no exemplo 1, eu vou ter o formulário que eu vou criar, né, daqui a pouco, né, e esse formulário vai permitir então que eu acesse as informações do meu exemplo 1A, né, ou melhor, que eu envie as informações, né, para o meu arquivo aqui de exemplo 1A, tá bom? Bom, pessoal, então essa é a primeira parte, tá, da aula número 8. Um tempo, né, para todo mundo fazer aqui, deixar esses arquivos prontos, tá? E vamos agora criar de fato, né, o nosso arquivo aí de exemplo 1, tá bom?